Fala pessoal, vamos conversar sobre um assunto muito importante quando a gente faz valuation. Na verdade, quando a gente estuda finanças corporativas, valuation, avaliação de empresas, que é o entendimento de que lucro é uma coisa e geração de caixa é outra. Lucro não é caixa. Uma empresa ela pode dar lucro no curto prazo, a gente achar que está tudo bem, mas por algum motivo ela tem dificuldade de pagar suas contas e aí ter problemas então para gerar bons resultados no curto prazo. Então, geralmente as empresas elas não quebram por falta de lucro, elas quebram por falta de caixa para arcar com as obrigações de curto prazo. E a gente vai entender isso melhor nesse módulo que vai ser importantíssimo para a gente saber fazer valuation. A gente entender o caminho das pedras do valuation de uma empresa. Por que o lucro é diferente do fluxo de caixa, da geração de caixa? Bom, primeiro, lucro é uma medida contábil, é importante que a gente aprenda isso. Geração de caixa é dinheiro entrando no caixa, é recebimento, é capacidade de pagamento, portanto. Um exemplo ilustrativo que vai ajudar muito a gente nesse entendimento, olha só. A empresa XPTO, a velha e famosa XPTO, ela construiu uma ponte numa rodovia federal. E a receita do serviço foi de 300 milhões. Então, orçou a ponte, fechou o negócio, construiu a ponte, 300 milhões de receita. O custo para a construção foi de 200 milhões. Não é? Considerando que não houve aumento algum nas despesas operacionais por conta desse projeto, então 200 milhões é o custo direto de fazer a ponte, mas não teve despesa operacional nesse projeto. Foi finalizado, entregue e faturado para essa empresa XPTO. Veja os efeitos na demonstração de resultados. Então vamos entender como que isso se é registrado contabilmente. Você tem lá uma receita líquida de 300 milhões, não é? Você teve o custo do serviço prestado de 200, isso deu um lucro bruto de 100 milhões, beleza? Muito bom. Vamos imaginar que isso não gerou novas despesas operacionais, despesa com marketing, vendas, nada disso. Lucro operacional de 100 milhões aqui, portanto. Recolhe um imposto aí de 34%, deu um lucro líquido desse projeto de 66 milhões. Então, esse projeto gerou um adicional de 66 milhões de lucro líquido. Beleza? Foi um projeto lucrativo. Olha que interessante. Muito bom. Então, o lucro líquido, ele registra contabilmente, depois que o serviço é feito e entregue, a receita, o faturamento desse serviço foi 300 milhões, os custos para prestar o serviço foi 200 milhões, mais lá o imposto de 34, deu 66 pau de lucro. Muito bom, então vamos lá, pessoal. Dá uma olhada como ficou o demonstrativo de fluxo de caixa para você ver a diferença. O demonstrativo de fluxo de caixa, fica tranquilo, depois a gente vai aprender com calma. Mas dá uma olhada nesse caso ilustrativo, que o que eu quero olhar é o resultado primeiro e depois a gente analisa cada conta. Mas olha só. Lucro líquido, a gente começa fazendo demonstrativo de fluxo de caixa assim. Pega o lucro líquido, tá certo? Lá no lucro líquido, para chegar no lucro líquido, a gente colocou um treco chamado depreciação. A gente descontou um custo ou uma despesa chamada depreciação. Só que esse custo ou despesa, ele é uma apropriação contábil, ele não saiu do caixa. Não chega um boleto lá na tesouraria da empresa escrito depreciação, pagar até o dia 10. Não existe isso. É só uma apropriação contábil. Comprei um bem lá atrás, por exemplo, um trator. Esse trator ajudou a fabricar a ponte e ele se desgastou nesse processo. Então eu meio que coloco isso como uma despesa ou um custo para recuperar esse valor e para apurar o lucro da construção da ponte, imaginando que houve um desgaste do trator. Mas não foi uma saída de caixa nesse momento, já tinha saído do caixa lá atrás. Então eu somo ele de volta, porque aqui eu estou querendo ver o impacto no caixa. Então, 66 com 2 vai dar 68, tá certo? Então, eu estou buscando 68. Então, gerou 68 milhões de caixa, é o que a gente chama de geração de caixa das operações. Mas calma lá, isso não quer dizer que, de fato, o caixa entrou na conta lá da companhia. Por quê? Porque houve um aumento de 300 milhões no meu contas a receber. Percebeu? Eu não recebi os 300 milhões que eram o valor da receita por fazer a ponte. Ficaram me devendo, então aumentou o meu contas a receber. Se aumentou o meu contas a receber,
Na prática, eu estou financiando esse meu cliente, que é o governo federal. Fiz todo o trabalho, coloquei minha grana para garantir que a ponte ia sair, o cara não me pagou. Então, eu tive um fluxo de caixa operacional negativo no valor de 232 milhões. Olha que coisa! Lucro líquido de 66 milhões, fluxo de caixa operacional negativo de 232 milhões. Por isso que eu digo para você que lucro não é fluxo de caixa. Lucro só vai ser fluxo de caixa se eu receber direitinho, se as coisas estiverem casadinhas, recebimentos, pagamentos e assim por diante. Beleza? Então fica ligado aí que no próximo vídeo a gente vai entender melhor esse demonstrativo chamado demonstrativo de fluxo de caixa, DFC, que todas as empresas listadas em bolsa, as empresas de capital aberto, elas precisam, ao final de cada trimestre, divulgar nos seus resultados. Valeu, até a próxima.